Olá, seus lindos! Hoje eu vim aqui fazer pra vocês o book haul do mês de junho. Vamos lá! Eu quero começar mostrando o único livro que eu realmente comprei nesse mês. Eu sei que eu disse que eu estou evitando comprar livros, porém eu precisei comprar dois livros para dar de presente para duas amigas que fazem aniversário agora em julho. E faltava bem pouquinho para eu conseguir o frete grátis, então eu acabei colocando no carrinho esse livro que eu já queria muito. E ele estava cerca de R$ 4 assim no Submarino. E esse livro é o Aura, tá com plástico ainda, desculpa o reflexo, do Carlos Fuentes, Aura do Carlos Fuentes. Esse livro ele conta a história desse homem, ele é bem fininho, ó. Ele conta a história desse homem, que eu não me lembro o nome, mas ele é muito assim. Ele é muito graduado, ele fala francês fluente, etc. Só que ele tá desempregado. E daí no classificados, ele olhando classificados, ele acha uma vaga assim que ele fala: caramba, é perfeita pra mim essa vaga. E ele vai lá atrás. Chegando lá, ele se depara com um casarão imenso e muito antigo, nem campainha tinha no casarão. Ele entra e lá dentro ele escuta uma voz assim meio fantasmagórica, chamando por ele, e ele em um dos cômodos, e ele se depara com uma senhora deitada numa cama. E essa senhora quer que ele trabalhe para ela, revisando as memórias do marido dela, que ela quer publicar o livro e tal, não sei o que. O marido dela era um coronel, se eu não me engano. E nisso daí ele decide trabalhar com a senhora, só que nos classificados não estava descrito que ele teria que morar na casa. Então ele fala para ela que ele precisa voltar e pegar os pertences dele. E ela fala: não precisa. Me dá a chave, né, do seu apartamento que eu mando um dos meus criados ir lá buscar. Só que ele nunca vê esse criado. E o que acontece? Em cima da cama, junto com a velhinha, que tá muito enferma, tem um coelho. E ele sempre acha que a velhinha tá conversando com um coelho. Só que em determinado momento ele repara que não é um coelho. É uma jovem que entrou ali, ele nem percebeu que essa jovem é a Aura. E a Aura tá ali para cuidar da senhora. No dia seguinte, que ele entrega a chave para essa senhora, ele encontra todos os pertences dele em cima da cama do quartinho onde ele está habitando na casa. E a partir daí, as coisas começam a ficar bem estranhas. Como eu disse, é um livro bem fininho e eu tô muito ansiosa para ler. Acho que eu vou acabar lendo logo, passando na frente, enfim. Mas eu tô muito ansiosa para ler esse livro porque dizem que ele é uma história assim muito fascinante, que ela é uma história alucinada até. Eu já ouvi pessoas falando sobre isso e muita gente falando bem desse livro, então eu tô muito ansiosa para ler. Os próximos 3 livros derivam de um cartão presente que eu ganhei e eu comprei livros com ele, não é mesmo? Julguem. O primeiro livro é Half-Bad. Half-Bad se passa em um mundo onde bruxos e humanos dividem o mesmo espaço. Nós temos os bruxos da luz e os bruxos das sombras. E nós temos o Nathan. O Nathan, ele é filho de uma bruxa da luz com um bruxo das sombras. Porém, não é qualquer bruxo das sombras. O pai do Nathan é considerado um pior bruxo das sombras, o mais malvado de todos, o pica das galáxias. E ele também é acusado de ter matado a mãe do Nathan. E por ser metade, né? O Nathan é considerado uma aberração tanto pelos humanos quanto pelos bruxos e pelos conselhos de bruxos também. Só que as coisas começam a piorar porque quando ele vai completar 17 anos e essa é a idade onde ele vai descobrir se ele é um bruxo da luz ou um bruxo das sombras, e é quando ele vai começar a desenvolver os poderes dele, que pelo que parece não serão nada fraquinhos. Eu coloquei esse livro no carrinho porque eu confesso que eu gostei muito da capa dele e eu achei a sinopse até um pouco interessante, apesar de parecer um pouco clichê, mas eu vou dar uma chance para esse livro. O próximo livro é A Metamorfose, do Franz Kafka. Esse livro conta a história de um caixeiro viajante que um belo dia acorda em sua cama e ele está completamente transformado em um inseto. E daí a história vai sendo narrada num realismo meio surreal, como algumas pessoas disseram. E é basicamente isso, a história ele tem menos páginas do que o Aura, se eu não me engano. Então eu não vou falar muito para não dar muito spoiler, mas a história é basicamente essa. E eu comprei essa edição porque eu achei ela bonita.
Apesar dela ter folhas brancas, eu achei ela bem bonita, é de capa dura. É da editora Nova Fronteira. E eu já estava querendo muito ler esse livro, então eu aproveitei a oportunidade porque eu achei essa edição legal. O último livro que eu comprei com esse cartão presente é esse daqui. Ele é uma coletânea de contos do Neil Gaiman, do Nick Hornby, entre outros. E o título dele é muito, muito grande. O título começa aqui, Fora da Lei, e vai descendo por essas setinhas e você vai ter que ir acompanhando e você vai virando o livro e fazendo assim, fazendo assim. Eu vou ler o livro, eu vou ler o título, perdão, que está escrito aqui dentro, direitinho, e vou deixar aqui na tela também para vocês poderem acompanhar. Bom, o título é Foras da Lei Barulhentos, Bolhas Raivosas e algumas outras coisas que não são tão sinistras, quem sabe, dependendo de como você se sente quanto a lugares que somem, celulares extraviados, seres vindo do espaço, pais que desaparecem no Peru, um homem chamado Lars Pfaff e outra história que não conseguimos acabar, de modo que talvez você possa quebrar esse galho. Esse é o título desse livro. E eu achei ele muito interessante, eu achei a capa bonita e eu já conhecia ele e eu queria muito, então eu decidi comprar. E ele é bonito porque isso aqui, apesar de parecer uma capa normal, na verdade isso aqui é uma jacket. Ele tem uma outra capa bem bonita por dentro. E aqui dentro é onde você termina a história que ele fala no final do título. Eu achei bem legal esse livro aqui, ele é bem bonito. E eu tô muito ansiosa para ler também. O próximo livro eu recebi da editora Novo Conceito, é a playlist de Hayden. Eles tinham me mandado a prova do livro com os 8 primeiros capítulos para eu dar minhas primeiras impressões. E agora eles me enviaram o livro inteiro. E eu achei bem legal. Veio com esse marcador do livro. Veio também com esse papelzinho onde tem um endereço para você ouvir a playlist de Hayden, que são as músicas que tem no início de cada capítulo do livro. E junto eles também mandaram essa caixinha aqui. E dentro dela tem um fone de ouvido. Eu achei isso bem legal, tudo a ver com o livro. Enfim, a playlist Hayden conta a história do Sam. O Sam recebe uma gravação do Hayden, que era o seu amigo, que cometeu suicídio. E nessa gravação existem várias músicas que ele gravou e o Sam se vê nesse dilema de ter que descobrir coisas sobre o melhor amigo dele que nem ele mesmo sabia. E daí esse é o motivo de cada capítulo começar com uma música. Por exemplo, o capítulo 1 começa com How to Disappear Completely, do Radiohead. E cada capítulo tem a ver com a música e aí ele vai descobrindo mais e mais e mais sobre esse melhor amigo dele, coisas que ele não imaginava. Eu tô bem ansiosa para continuar lendo porque eu tava gostando bastante desse livro. O outro livro eu recebi do autor e é o Atemporal, do Rodrigo Mendes. Ele também, aliás, alguns dos livros que eu falei antes e esse aqui também estão na minha TBR também. E esse livro aqui ele conta a história do Lucas. O Lucas é um jovem policial e ele acaba encontrando evidências de um crime que não foi solucionado em 1983. Só que esse crime tem ligações com o pai dele, que é um policial aposentado, e o pai dele se culpa até hoje por não ter resolvido esse homicídio. Então o Lucas resolve correr atrás e procurar solucionar esse crime, não só em honra ao pai dele, mas também para conseguir justiça. Só que nesse meio tempo ele se depara com uma invenção científica. Ele encontra uma máquina do tempo, né? Ele descobre que estão fazendo uma máquina do tempo, na verdade, que existe essa máquina do tempo. E só que essa máquina do tempo está sendo usada por uma empresa para coisas ilegais. E aí ele começa a se envolver nisso também e tudo começa a mudar e coisas começam a acontecer na vida do Lucas. Eu tô bem ansiosa para ler, porque eu já vi muita gente falando super bem desse livro. E eu vou ler na Maratona de Inverno também, eu coloquei na Semana dos Livros Nacionais. Os próximos 2 livros eu ganhei de presente do Dia dos Namorados. E o primeiro deles é Por Favor, Cuide da Mamãe, Não vou tentar pronunciar o nome da autora, mas é esse nome aqui.
Enfim, ele conta a história da Park. A Park é uma senhora já de 69 anos, ela é esposa, ela é mãe, e ela fez muitos sacrifícios na vida. Recentemente ela sofreu um derrame e tá muito debilitada e muito vulnerável e um pouquinho confusa. Então ela e o marido resolvem visitar os filhos em Seul. Eles viajam do interior da Coreia do Sul até Seul para visitar os filhos, que já estão crescidos, etc. Só que nesse meio caminho, a Park acaba se perdendo do marido quando as portas do metrô se fecham. E a partir daí ela nunca mais é vista, e daí começa toda essa procura por essa mãe, essa esposa, essa mulher que foi sensacional na vida dessa família. E eu fiquei assim bem motivada não, mas tô bem ansiosa para ler esse livro. Provavelmente eu não vou ler agora, mas eu gostei muito da sinopse, e eu particularmente eu gosto de livros com autores orientais, não sei porquê, mas eu gosto. Eu tenho alguns, eu já li alguns e nenhum deles eu me arrependi de ter lido, então eu tô um pouquinho ansiosa para ler esse livro aqui também. O outro livro que eu ganhei também no Dia dos Namorados foi A Menina Submersa, nessa edição maravilhosa. Linda demais essa edição. A Menina Submersa, ela conta a história da... Deixa eu pegar uma cola aqui. Eu tenho a outra edição também, ó, que é essa daqui. Ela conta a história da India Morgan. E ela é como se fosse um livro dentro de um livro. Eu diria que A Menina Submersa é uma história de fantasmas, de mitos, de mistério, de sereias, de lobisomens, de incoerência. Eu acho que é a palavra que define muito bem esse livro. Ele é muito incoerente e ele brinca com essa incoerência. Então eu acho isso muito legal nesse livro. E essa edição linda, maravilhosa. E ela veio com esse marcador junto, dentro dele. E também com esse livrinho, esse desenho aqui também, que eu achei bem legal. E ela é linda, né? Ela tem essa lateral rosa, né? A lombada também é bonita. Ele é toda bonita essa edição. A única coisa que não me decepcionou, mas que eu esperava que fosse diferente, era a parte de dentro do livro. Essas partes com ilustrações, porque é igual à edição normal e eu esperava que fosse alguma coisa diferente. Mas fora isso, é uma edição linda. Eu já li esse livro, eu ainda não resenhei, mas assim que eu resenhar eu deixo o link aqui na tela pra vocês. Os próximos 4 livros foram trocas que eu fiz em grupos no Facebook. E o primeiro deles é Circo Invisível, da Jennifer Egan, não sei. E ele conta a história da Phoebe. A Phoebe perdeu o pai quando era criança. E a irmã dela cometeu suicídio durante uma viagem com um namorado. E por conta disso, a Phoebe passa a maior parte do tempo deitada vendo TV na casa da mãe. Ela interage muito pouco com outras pessoas da idade dela. E ela vive assombrada ainda pela perda da irmã, mesmo tendo passado 8 anos disso tudo ter acontecido. Daí acontece que a Phoebe tem uma briga com a mãe dela. E depois dessa briga ela decide largar tudo e fazer uma viagem pela Europa, passando pelos caminhos, pelos lugares que a irmã dela passou. Ela tem um cartão postal, cada lugar que a irmã dela passou, a irmã dela mandou um cartão postal. E com esses cartões postais ela vai passando por onde a irmã dela passou para tentar descobrir o que realmente aconteceu com a irmã dela. Eu esqueci de mencionar que esse livro, ele se passa em 1978. Eu gosto desses livros que tem mistério. Aliás, mistério, terror, thriller são meus gêneros favoritos. Então eu gosto bastante. E eu tô bem ansiosa para ler esse livro. E eu fiz essa troca com o Peterson. E ele mandou também um marcador do livro. Eu achei bem legal. E vamos ver, né, quando que eu vou ler, mas eu vou ler. O próximo livro eu também troquei com o Peterson e é A Segunda Pátria. Ele basicamente é uma recontagem da história do Brasil, né, a Segunda Guerra Mundial, com Getúlio Vargas e etc. Eu confesso que eu não tenho muito conhecimento do que esse livro se trata, mas eu sei que ele é basicamente isso. E como eu me interesso um pouco por essas recontagens, eu fiquei bastante interessada nesse livro. E ele também mandou... o livro com esse mapinha, que eu achei bem legal, ó. Que seria, no caso, a capa do livro, que tem um mapa de cabeça para baixo. Veio também
essa cartinha. E veio também o marcador do livro. Eu achei bem legal. O próximo livro eu troquei com a Michelle, acho que era esse o nome dela. Se não for, eu vou deixar o nome correto na tela. Que é o Na Praia, do Ian McKean. Eu gosto bastante desse autor. Eu tenho um livro dele que é o First Love, Last Rites, que eu achei muito legal. Ele escreve muito bem. E daí eu fiquei interessada nesse livro que conta a história do Edward e da Florence. Eles são recém-casados e eles resolvem passar a noite de núpcias na praia inglesa de Chesil. E lá, ao entrar no quarto de hotel, porém, eles não estão completamente sozinhos, porque cada um carrega seus fantasmas e seus problemas, e aquilo ali vira uma bola de neve, como sempre, e daí vai narrando o que vai acontecendo com esse casal. Eu achei bastante interessante, porque geralmente o Ian, ele sempre critica alguma coisa ou põe no texto uma coisa que é considerado um tabu, e eu acho isso bem legal, inclusive, então vamos ver o que acontecerá nesse livro. A última troca que eu fiz foi com uma menina que eu não me lembro o nome, desculpa, mas eu vou deixar aqui na tela o nome. E o livro foi esse daqui, Handling the Undead. Primeiro que eu adorei essa capa. Segundo que eu nunca li nada desse autor, John. Eu nunca li nada dele, então eu fiquei bem curiosa, não só com a capa, mas com o nome. E eu não sei muito bem do que se trata, eu sei só que é sobre zumbis, que parece que acontece numa cidadezinha. Parece que acontece algum problema elétrico, né? Eu li muito assim por alto. Acontece alguma coisa na cidade e isso causa uma terrível dor de cabeça em todo mundo. E dentro do necrotério da cidade, todos os mortos começam a acordar. É basicamente isso essa história, né? Vocês perceberam que eu não sei muito sobre ela. Mas eu gostei e eu tô querendo ler sobre zumbis há bastante tempo, então quando eu vi que era sobre zumbis, eu achei bastante interessante e resolvi trocar com ela. Por último, porém não menos importante, eu quero mostrar o que eu ganhei lá no mochilão da Record aqui no Rio de Janeiro. Eles deram essa eco bag, bem legal. Eu adoro eco bag, tipo, maluca das eco bags. Dentro dessa eco bag vieram esses marcadores de página. Veio esse bottom do mochilão. Veio esse Não Perturbe, que eu achei bem legal também. E esse bloco de anotações. No mochilão também eu acabei ganhando sorteio e eu ganhei o livro Senhor Daniels. Eu não sei se dá pra ver direito, porque aqui é bem clarinho. Mas ele conta a história da Ashley. A Ashley, ela resolve ir num bar um belo dia e lá ela conhece o Daniel. E lá eles se encantam e se apaixonam pelo outro. Porém, quando ela chega na escola, ela descobre que o Daniel é professor dela. Se você já assistiu a Pretty Little Liars, é mais ou menos a história, pelo menos é o que me lembrou, o que aconteceu com uma das personagens lá foi exatamente isso. Ela encontra um cara no bar, se apaixona e depois descobre que ele é professor dela. E eu quero ver no que vai dar isso daqui, porque é meio que um amor proibido. Eu não sou muito fã de romance, mas eu quero dar uma chance para esse livro porque a autora é super simpática. Aliás, a autora estava lá no evento, ela conversou com a gente, ela fez uma sessão de autógrafos. Ela é muito fofa, muito gente boa e eu vou ler mais por causa dela, porque o gênero mesmo não me faz muito e eu também achei interessante. Vamos ver o que acontece. Lá no Mochilão da Record também encontrei várias outras blogueiras e eu acabei pegando o marcador da Débora, do Lauli Fan. Vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha no vídeo porque ajuda bastante na divulgação. Diz pra mim se você já leu algum desses livros e o que você achou. Segue nas redes sociais para ficar sempre por dentro das novidades. Um beijo e até o próximo vídeo.